Ontem eu te mostrei o porquê que eu acredito que a gente vai buscar um novo all-time high em breve. Diante disso, a gente pode se preparar no curto prazo e entender quais são as movimentações nas próximas horas para que a gente tome uma decisão de preparação para esse rompimento. No vídeo de hoje, a gente vai analisar exclusivamente o Bitcoin e o Ether no curto prazo para que a gente entenda aonde são os pontos de entrada para que a gente consiga se preparar para esse rompimento de all-time high do Bitcoin. Bom, Guitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, quando a gente analisa o Bitcoin no curto prazo, quando a gente olha para gráfico de 4 horas ali, por exemplo, estamos vendo que temos uma formação de divergência. Uma divergência da pressão compradora em relação à pressão vendedora. Como o RSI ele está caindo, estamos tendo um aumento dos vendedores. Como que a gente sabe isso? Por conta do número de candles. A história que o mercado está nos contando é que hoje nós temos mais candles negativos aqui nos últimos 14 dias do que nós tínhamos nesse período aqui. E isso acaba constituindo uma divergência dentro do RSI. Diante disso, nós sabemos que teremos um pullback. E esse pullback ele vai ser importante para a gente se posicionar, para a gente poder comprar. Olha só, o primeiro ponto é a gente saber separar curto, médio e longo prazo. Através disso, a gente vai tomar uma decisão. Ontem eu te apresentei que o médio e longo prazo ele está mais saudável porque a gente está acima do custo do investidor de curto prazo e a gente tem altas probabilidades de fazer um rompimento do all-time high. Diante disso, a gente olha para o curto prazo e entende quais são os pontos que a gente pode se preparar para a gente tomar essa decisão de entrada do mercado. Existem alguns pontos de retração que a gente deve observar. O primeiro ponto são as retrações dessa movimentação, dessa pernada que nós tivemos. A gente tem alvos aqui onde os traders eles vão olhar, que são os alvos de 0,5 e 0,618 de Fibonacci, ou seja, a região de 65 mil dólares do Bitcoin. Se a gente tiver algum candle de reversão, e esse candle de reversão pode ser um engolfo, pode ser, um martelo, a gente tendo algum sinal de reversão dentro dessa região com o aumento de volume, a gente vai entender que o pullback ele já foi finalizado. E quando a gente tiver esse pullback sendo finalizado, inclusive pode ser esse candle aqui mesmo que nós estamos olhando. A gente precisa aguardar o fechamento do candle para que a gente analise ele e entenda se ele é um candle de reversão. Apontou um candle de reversão dentro dessa região, eu vejo que a gente vai buscar uma nossa próxima pernada, aonde ela tem espaço suficiente para ir buscar lá os 72 mil dólares e que a gente consiga fazer esse rompimento. Se a gente não se segurar dentro dessa região aqui de 0,5 e 0,618 e a gente não fizer um candle de reversão, nós vamos vir buscar retrações dessa última pernada aqui que nós tivemos. Essa retração dessa última pernada que nós tivemos, ela está lá em 63, 64 mil dólares. A gente pode ver o Bitcoin dentro dessa região no curto prazo? Sim, e se a gente vê ele dentro dessa região no curto prazo, saiba que isso vai ser confluente com a média de 200 períodos. A gente vai ter todas as informações suficientes para entender que foi um pullback, que é um ponto de compra, porque nós estamos entrando em tendência de alta. Nós já estamos com um gráfico de 4 horas em tendência de alta, estamos acima da média de 200 períodos. Gráfico diário, ele também já está em movimentações acima da média de 200 períodos. Nós precisamos formar um fundo mais alto que esse fundo anterior aqui, que nós deixamos no 53, depois romper esse topo aqui para que a gente entre em tendência de alta. E lembrando da análise de ontem que eu falei com você, nós estamos construindo reversão dentro do gráfico semanal. Olha só, a gente teve um candle ali, início de reversão, e na semana passada a gente fechou com uma confirmação de reversão. Por que esse candle não foi um candle em si de reversão com confirmação? Porque, a gente não teve um engolfo, por exemplo, aqui de alta acontecendo. Então, olhando para tudo isso, a gente consegue saber qual que é o time frame do mercado, o que vai acontecer nas próximas horas para que a gente possa se posicionar. Não é à toa que se a gente puxar, por exemplo, dentro da minha plataforma, o relatório de informações privilegiadas que foi publicado recentemente, a gente pode vir aqui, pegar o relatório publicado na data de ontem, por exemplo. E a gente vai ver que o relatório ele fala sobre essas movimentações de uma maneira muito clara.
O primeiro ponto que a gente consegue observar é que as baleias elas voltaram a comprar, porque a gente traqueia as baleias dentro do relatório de informações privilegiadas. Sabendo que as baleias elas estão comprando, entendendo sobre price action, análise de sentimento ali, tudo que a gente vem fazendo, todos os sinais eles apontam para movimentações de alta. Mas controle a sua ansiedade, porque a gente iria entregar pullback no curto prazo. Isso daqui foi publicado ontem à noite, às 11 horas, quando a gente estava dentro dessa região aqui em cima. Quando nós estávamos aqui na formação de topo, a gente já tinha uma visualização de que o mercado iria entregar um pullback. E, obviamente, as pessoas que leram o relatório de informação privilegiada, não é à toa que o nome é privilegiado, elas conseguiram entender qual era o jogo do mercado hoje, porque ontem elas estavam informadas e preparadas para o que ia acontecer hoje. Se você quiser ter acesso ao relatório de informações privilegiadas por menos de R$ 1,35 por dia, isso é menos do que um café, basta você clicar no primeiro link da descrição. Você vai ser direcionado para uma página onde eu te explico o que é o relatório de informações privilegiadas, onde eu, Gui Teles e o Fernando Pereira somos os analistas que diariamente construímos esses relatórios, para que você esteja informado e saiba das próximas movimentações que o mercado vai acontecer. Vamos te enviar um relatório todas as noites para que no dia seguinte você já esteja preparado. Caso você não consiga ler ele de noite, é só ler ele no período da manhã que você vai entender quais são as próximas movimentações do mercado. E quando a gente olha para o relatório, a gente já tinha essa visão. O que nós estamos procurando agora e que muito provavelmente vai sair no relatório de hoje à noite é aonde que é o ponto de compra. Vamos acompanhar o mercado ao longo do dia, entender se houve ou não um candle de reversão, entender se esse candle de reversão ele foi feito dentro da primeira retração de Fibonacci ou se ele foi feito dentro da segunda retração de Fibonacci. E quando a gente identificar isso, seja hoje ou seja amanhã, nós vamos informar dentro do relatório, porque afinal de contas, os sinais eles estão bullish para o médio e longo prazo, ou seja, para uma movimentação de rompimento do all-time high. Se eles estão bullish, nós vamos procurar por compra e, obviamente, vamos informar todos os assinantes ali. Além disso, hoje é um marco aí onde a gente começa as negociações de ETF de Ether, né? Muitas pessoas compraram exatamente a notícia da aprovação de ETF de Ether alguns meses atrás. Bom, a gente sabe que a aprovação ela não significa nada, a aprovação ela é simplesmente uma notícia. Nós, pessoas maduras, experientes e profissionais, operamos notícias? Obviamente que não. A gente deixa que os amadores façam isso. O importante do ETF não é a notícia, e sim quando a gente vai ter as negociações. Hoje vai ser um marco que a gente vai entender se o institucional ele tem apetite ou não para investir dentro do Ether. Se ele tiver apetite para investir dentro do Ether, ótimo, nós temos uma institucionalização do Ether, da mesma maneira que o Bitcoin está vivenciando essa institucionalização. Isso, pro longo prazo, é muito bom, que a gente passa a sair de uma moedinha, de um garoto na internet e passa a jogar o jogo do Hall da Fama. A gente passa a jogar o jogo de Wall Street, dos maiores investidores. E olha só, a gente tinha uma formação de triângulo descendente aqui no Ether / Bitcoin, e estamos trabalhando em cima da resistência que tem mais de 2 anos ali que a Ether não consegue romper. E esse triângulo descendente ele tem maior probabilidade de romper para baixo. Isso daqui nos mostra que a pressão compradora ela está diminuindo, por isso que o triângulo ele é apontado para baixo, porque cada vez que a gente cai e os compradores entram, eles fazem uma pressão mais fraca do que a anterior, por isso que a gente tem um topo mais baixo que o topo anterior. Geralmente, triângulos simétricos, esses triângulos descendentes, eles fazem seu rompimento para baixo. Como a gente teve um rompimento para baixo antes de ontem, na verdade, e hoje nós estamos engolfando esse rompimento, a gente tem um falso rompimento aqui. Geralmente, isso aponta que o rompimento ele vai acontecer para o outro lado. Se a gente fechar na data de hoje dessa maneira, a gente já tem um engolfo de alta. A gente precisa esperar o fechamento da data de hoje para a gente definir isso. Se a gente tiver um engolfo de alta aqui, a gente pode começar a trabalhar com essa figura gráfica sendo uma cunha descendente. E se ela for uma cunha descendente ou até mesmo uma bandeira,
Isso daqui está nos mostrando que Ether perante ao Bitcoin, ele vai dar mais uma porrada para cima, porque nós estamos vivenciando uma fase de acumulação para que ele puxe uma nova pernada ali para cima. Isso quer dizer que a gente pode ver o Ether performando melhor que o Bitcoin nos próximos dias. Claro que a aprovação de ETF pode ser um combustível para isso, né? As negociações a partir da data de hoje podem ser um combustível para isso. Então esse é o momento que, sim, nós devemos ficar de olho no Ether. Inclusive, já faz alguns dias que eu venho falando para você que a gente teve uma sinalização de altcoin season, não é a altcoin season que a gente tem no final do ciclo ali, mas essa altcoin season ela já começa a favorecer o Ether. E a gente está vendo, através da análise gráfica, que a gente pode ter sim o Ether performando melhor do que o Bitcoin. Então, nesse momento, a gente deve sim olhar para as posições de Ether. Inclusive, se a gente for olhar para os dados on-chain de Ether, por exemplo, a gente vai ver o MVRV intradiário de 7 dias do Ether batendo na região de suporte. Aqui é uma região onde a gente tem um interesse comprador, interesse dos traders de abrirem posições. Nessa linha cinza, aqui em cima, a gente tem interesse em venda, em lucro, e aqui embaixo a gente tem interesse em capitulação. A gente tem os interesses ali mais baixos, onde os traders estão no prejuízo e eles são obrigados a dobrar a sua posição, caso eles sejam pessoas experientes. Ou seja, quando a gente olha para as métricas, a gente começa a ver que as coisas estão ficando bem favoráveis para Ether. Inclusive, se a gente analisar o Soper do Ether, nós vamos ver que o Soper dele está em um sentimento bullish nesse momento. A gente veio na região negativa, na região bearish, a gente se recuperou acima dessa região bearish, estamos trabalhando acima da linha neutra do Soper. Isso nos indica que o sentimento dos investidores em Ether nesse momento é um sentimento positivo. E olha só, eu não estou trabalhando com achismo aqui com você. Quando a gente teve aprovação de ETF de Ether, eu não estava olhando para Ether naquele momento, porque a gente não tinha dados o suficiente para que Ether mostrasse ser um bom ativo naquele momento. Obviamente, eu acabei perdendo a movimentação da notícia, né, que os amadores adoram comprar, mas aquela movimentação ela foi 100% devolvida, porque movimentações de notícia, elas são insustentáveis. E o meu jogo aqui, meu amigo, não é para fazer dinheiro hoje e não fazer amanhã. O meu jogo aqui é para acúmulo de patrimônio, aumentar a minha riqueza. Então, se eu quero aumentar a minha riqueza, eu preciso pensar no longuíssimo prazo. Como que eu vou construir uma máquina de multiplicar dinheiro que seja consistente até depois da minha aposentadoria? Porque, afinal de contas, se eu descobrir como analisar o mercado, construir uma técnica, um setup que me mostre a hora de comprar e a hora de vender, simplesmente eu posso me aposentar com um único computador e fazer isso pro resto da minha vida. O mercado financeiro te proporciona a verdadeira liberdade e não só liberdade financeira. Estou falando de liberdade geográfica, liberdade de tempo e também, por consequência, liberdade financeira. Saiba que se você souber operar o mercado, analisar, identificar topos e fundos, construir uma técnica com assertividade, só você e o seu computador já é mais do que suficiente para manter a sua qualidade de vida, para que você pague as suas contas e você tenha dinheiro o suficiente, beleza? Bom, nesse momento, então, eu estou olhando para Ether, aí estou vendo algo muito bom nos dados nesse momento. Quando a gente olha para Bitcoin, a gente pode começar a falar sobre alvos ali de uma movimentação de rompimento do all-time high. Ontem eu te mostrei os alvos mais curtos ali, que eles estão nos $80 mil do Bitcoin. E hoje o alvo mais longo, ele está nos $99 mil por unidade de Bitcoin. Ou seja, a famosa zona dos $100 mil do Bitcoin. Acredito que a gente vai ultrapassar essa região? Sim, se a gente vivenciar a última fase do ciclo, que é a euforia, o movimento mais exponencial, a gente vai além desses $100 mil e eu posso falar isso com você. Quando a gente fizer um rompimento, a gente trabalha ali com alvos, olhando para outras métricas que eu já apresentei aqui para você no passado, quando estávamos em movimentos mais bullish. Nesse momento, a gente sabe que os 80, primeiro ele vai ser uma grande resistência, depois a gente vai ter uma grande resistência dos $100 mil, e depois que a gente enfrentar isso daí, a gente pode buscar novos patamares. Eu não acredito que a gente vai subir em linha reta para $100 mil, inclusive eu acredito que a gente tem uma janela de tempo para fazer essa subida aí. Essa janela de tempo
é até setembro. A gente tem menos de um mês e meio aí para que a gente faça uma subida até os 80 mil dólares e depois a gente venha com novas retrações para que depois a gente tenha novas movimentações de alta aí. Em outro vídeo eu te explico o porquê setembro. Bom, quando a gente analisa ali o TXO e entende quais são as regiões de maiores negociações, hoje a gente está vivenciando a região de maior negociação do Bitcoin. Ou seja, nós estamos vendo a maior quantidade de Bitcoins com um custo hoje de entre 60 e 70 mil dólares. Isso aconteceu muito porque a gente tem os bitcoins da Mt. Gox sendo movimentados, a gente tem os bitcoins também ali do governo alemão, que para mim não faz diferença a gente ter essas movimentações, já te expliquei isso também em outros vídeos, mas quando a gente olha para essas movimentações, a gente colocou o custo desses bitcoins nessa região. São bitcoins que são lá do passado. O que isso significa na prática? Duas coisas. Se a gente fica abaixo dos 60 mil dólares, grande problema para o mercado, porque boa parte do custo está lá em cima, ou seja, a gente tem muita pressão de panic sell. A gente tem muita pressão de venda das pessoas que compraram lá em cima. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que no longo prazo, quando a gente vivenciar a última fase do ciclo, quando a gente tiver o mercado retraindo, entrando em um bear market cíclico, nós teremos entre 60 e 70 mil dólares sendo o ponto de suporte, porque a gente vai ter uma alta concentração do supply dentro dessa região. Então isso daqui, quando a gente olha, ele tem duas informações ali chaves, que se a gente vier abaixo dos 60, a gente deve ficar bem cauteloso, e se a gente for acima, a gente sabe que isso aqui vai se tornar um grande suporte. E isso daqui é o custo do investidor de curto prazo, tá? Quando a gente olha para esse custo, hoje ele está em 65 mil dólares. Se Bitcoin vier abaixo de 65 mil dólares, as coisas elas vão ficar bem feias. E sempre eu falo para você que nós devemos ser um estrategista. Nós tomamos nossas decisões conforme o mercado toma a decisão dele. O senhor mercado nos dita qual que é a direção. Hoje nós estamos apontando para cima, hoje nós temos dados para que a gente possa fazer um rompimento do all-time high. Se a gente rejeitar os 70 mil dólares e voltar a cair abaixo dos 65 mil dólares, tudo muda. A gente tem um direcionamento para baixo. O senhor mercado está nos indicando que a gente vai ter novas retrações. Se a gente voltar abaixo dos 65 mil dólares, eu estarei me posicionando em defensiva mais uma vez e não na ponta agressiva, que é para capturar um rompimento, como eu estou nesse momento. Bom, lembrando, se você quiser ter acesso a informações privilegiadas, todos os dias de segunda a sexta-feira, para que você fique atualizado hoje para o que vai acontecer amanhã. Primeiro link na descrição, relatório de informações privilegiadas por menos de 1,35 por dia. Bom, um forte abraço, essa foi a nossa análise de hoje e eu te vejo de volta aqui no canal amanhã. E mais uma vez, valeu pelas mensagens sobre o TAI. Garotão aqui tá ficando melhor, cada dia um pouco melhor ali. Amanhã sai o último exame dele e aí a gente vai saber realmente o que está acontecendo com o TAI, mas ele já está dando bons sinais aí. E podem ficar tranquilo que assim que ele estiver 100%, eu trarei uma foto dele aqui para você no canal. Muito obrigado por todas as mensagens referentes ao TAI. Coração, sou muito grato a todo mundo que mandou uma energia positiva pro meu amigão aqui. Forte abraço, tamo junto e valeu.